Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Estou muito feliz por estar novamente aqui, falando mais um pouco sobre nosso Espiritismo, né? Essa lei de Deus que nos passou para nosso querido irmão Jesus Cristo, para nos passar esses ensinamentos, né? Hoje, especificamente, vamos falar sobre um tema, fugindo um pouquinho dos temas que são abordados aqui na Casa Espírita, nas quarta-feiras e nos domingos, que é falado a respeito do Livro dos Espíritos e do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós vamos falar sobre esse livro, né? É um livro, o Espiritismo na sua expressão mais simples, e outros opúsculos de Kardec. Opúsculos chama-se livretes. Então, ele começou como livretes, né? E hoje se transformou num livro auxiliar, que a gente faz um estudo especial nele, aqui na Casa Espírita, todos os sábados, a partir das 2h30 e vai até às 4h. Estão já todos convidados. Então, para iniciar, meus irmãos, nós sabemos que todos nós somos filhos de Deus e que fomos criados simples e ignorantes. Fazemos parte da criação de Deus, bem como os animais. O homem, através da evolução e do tempo, foi adquirindo sabedoria e inteligência, se destacando entre os seres vivos. Mas com o passar do tempo, Deus, com a bondade divina para com seus filhos, enviou espíritos com elevados conhecimentos para que nos auxiliassem, através de suas sabedorias, qual o caminho a seguir. Registram-se na história universal ilustres personalidades que resumiram as leis universais em ensinamentos significativos, gerando escolas que perduraram por séculos, sem, entretanto, se terem enraizado no seio das coletividades. Fazer aos outros o que queremos que nos façam, diz Confúcio. Abolir o egoísmo e o desejo foi a lição de Buda. O saber gera virtudes, é o legado de Sócrates. Deus é a justiça, ensinou Moisés ao homem recém-saído da animalidade. Deus é amor, exemplificou Jesus aos olhos da humanidade, que não ouvia nem o conhecia. Todas essas lições que não registraram ao poder abrasivo do século foram vítimas do esquecimento e das adulterações. O Espiritismo programando altamente que Deus é a liberdade, veio no tempo marcado cumprir a promessa de Cristo. A sua implantação é obra de uma classe de espíritos superiores, presidida da verdade, conclamando os homens à observância das leis. Fala-lhes sem figuras e nem alegorias, levantando o véu propositamente deixado sobre certos mistérios, e o convida à prática do bem e à consolação pela fé e a esperança. A criação do corpo doutrinário se deveu a grupos de espíritos superiores, liderada pelo Espírito da Verdade, que se preparou durante séculos elaborando uma doutrina possuidora de elevado potencial redentor, cujo conteúdo fosse de fácil assimilação para todos, que reunisse todas as condições de penetrar nas grandes massas e fugindo do academismo, e alcançasse instintivamente a todos, oferecendo um notável convite às redenções em bases evangélicas. Kardec se deu o trabalho de levantar as grandes questões do conhecimento humano, estudar as ações do homem moderno e os seus pontos
controvertidos, buscar os detalhes e ignorar das grandes questões e relacionar os temas motivadores e polêmicos. Ele comparecia às sessões mediúnicas na condição de aluno, atento e zeloso, esclarecendo dúvidas e zelando pela verdade. Vamos continuar um pouquinho mais falando sobre Kardec e como tudo isso começou. Com o intuito de popularizar o Espiritismo e tornar mais fácil e ágil a sua divulgação, Allan Kardec, sem prejuízo das obras básicas da doutrina espírita, redigiu uma série de opúsculos, ou pequenos livretes, e os distribuiu por toda a França, em valores extremamente acessíveis à população interessada. Alguns deles tiveram várias edições e alcançaram expressivo sucesso, continuando a ser reeditados mesmo após a sua desencarnação. Esta obra encerra a tradução de 4 deles. Seria esse livro que nós estamos comentando hoje. O Espiritismo, na sua expressão mais simples, título da capa, resume da lei dos fenômenos espíritas, caráter da revelação espírita e catálogo racional das obras para fundar uma biblioteca espírita. O Espiritismo, na sua expressão mais simples, trata-se de uma exposição sumária do ensino dos espíritos e suas manifestações. O livro, ou livrete, quando ele começou, compõe-se de 3 capítulos: Histórico do Espiritismo, Resumo do ensino dos espíritos e Máximas extraídas dos ensinos dos espíritos. A Revista Espírita de dezembro de 1861 anuncia sua iminente publicação, ou breve publicação, caracterizando uma brochura destinada a popularizar os elementos da doutrina espírita, estipulando o preço de cada brochura a 25 centavos. Em janeiro de 1862, Kardec fornece mais detalhes sobre o livrete, além de definir seu lançamento em 15 de janeiro do mesmo ano. Reduz a preço de 15 centavos o exemplar isolado e a 10 centavos para quem adquirir 20 exemplares. E complementa: o objetivo desta publicação é dar, num panorama muito sucinto ou resumido, um histórico do Espiritismo e uma ideia suficiente da doutrina dos Espíritos, a fim de que eles lhe possam compreender o objetivo moral e filosófico da doutrina, pela clareza e simplicidade do estilo. Procuramos pô-la ao alcance de todas as inteligências. Contamos com o zelo de todos os verdadeiros espíritas para ajudarem a sua propagação. Em abril de 1864, o codificador noticia que foram vendidos cerca de 10 mil exemplares e que o livrete estava sendo reimpresso com várias correções importantes. Informava também a sua tradução para o alemão, russo e o polonês. Resumo das leis dos espíritos. Coincidindo com o lançamento da imitação do Evangelho segundo o Espiritismo, o resumo das leis dos fenômenos espíritas aparece em abril de 1864, um artigo da Revista Espírita, tamanho reduzido, e já com 23 itens numerados, formados de um ou mais parágrafos, só adquirindo sua feição definitiva em 1865, com o lançamento da segunda edição, com 42 itens já numerados. Conforme a palavra do codificador, essa instrução é feita visando, sobretudo, pessoas que nenhuma noção possuem do Espiritismo e as quais se quer dar uma ideia resumida ou em poucas palavras. Nos grupos de reuniões espíritas, onde se acham assistentes novatos, o livro pode servir utilmente de importante ajuda nas sessões, conforme a sua necessidade.
Esta publicação alcançou enorme sucesso, chegando a esgotar todos os exemplares em suas 36 edições, oferecidas ao leitor praticamente a preço de custo, e que inundou a França por mais de 3 décadas. Ainda encontramos uma derradeira menção a este livreto na Revista Espírita de outubro de 1865. Vamos falar um pouquinho do caráter da revelação espírita. Originalmente publicado como artigo na Revista Espírita de setembro de 1867, o caráter da revelação espírita transformou-se no primeiro capítulo de A Gênese, os milagres e as expedições segundo o Espiritismo, derradeira obra da codificação espírita, lançada em Paris, de 1868. E o catálogo racional das obras para se fundar uma biblioteca. Esse livro apareceu em fins de março de 1869. Ainda hoje nós temos esse livro na biblioteca, que nos ajuda também a procurar alguma obra que a gente necessita de leitura ou de pesquisa. Trata-se de um sumário metódico de obras que serviria de catálogo para a livraria espírita. Não obstante esgotado já naquela época, boa parte dos livros citados no referido catálogo, muitos deles analisados na Revista Espíritas, julgamos oportuna sua publicação nesta obra, em razão do seu inestimável valor histórico, e também para mostrar que Allan Kardec não se esquivava de comentar e recomendar aos seus leitores qualquer obra que direta ou indiretamente tivesse alguma relação com o Espiritismo, inclusive as voltadas contra a própria doutrina espírita. Porquanto, segundo ele, proibir um livro é dar mostra que o tememos. Os irmãos devem saber que aqui na nossa biblioteca a gente tem várias obras e também tem obras não espíritas, né, que podem também ser lidas e pesquisadas. O livreto está dividido em 3 partes: obras fundamentais da doutrina espírita por Allan Kardec, incluindo livros, folhetos e revistas espíritas, obras diversas sobre o espiritismo, complementares da doutrina, inclusive poesia, música, desenhos, obras realizadas fora do espiritismo, filosofia, história, romances, novelas, teatro, ciência, magnetismo e obras contra o espiritismo. Desencarnado em 31 de março de 1869, Allan Kardec foi sepultado 2 dias depois no cemitério de Montmartre, em Paris, contando com o cortejo mais de 10.000 pessoas. Entre os oradores que o fizeram ouvir à beira do túmulo, destacou-se num longo discurso o sábio astrônomo Camille Flammarion, que o destacou o papel de Allan Kardec no pensamento científico e filosófico mundial, colocando-o, a certa altura, o bom senso encarnado. Em reunião na Sociedade Espírita de Paris, que seguiu imediatamente às cerimônias fúnebres do codificador, os espíritos presentes, membros da sociedade e outros, emitiram uma opinião unânime de que o monumento testemunha da simpatia e do reconhecimento dos espíritos em geral fosse construído para honrar a memória do codificador da filosofia espírita. Associando-se a essa ideia, grande número de adeptos da província e de outros países também tiveram a mesma ideia. Vimos o grande esforço do codificador Allan Kardec em divulgar a doutrina espírita, e sabemos que grandes irmãos ainda hoje o fazem, como fez nosso querido irmão Francisco Cândido Xavier, já desencarnado, né? Com mais de 400 obras, livros de grandes destaques que hoje servem como auxiliares para nos passar as mensagens espíritas. Bem como outros irmãos que hoje ainda encontram-se encarnados, nosso irmão Divaldo Franco, Raul Teixeira,
Raul Teixeira e muitos. Nós sabemos que temos em nossa casa grande acervo de livros, são mais de 1.800 obras, que poderão nos auxiliar no conhecimento da doutrina espírita. Eles também estão classificados, como foi feito o livreto do nosso querido irmão Allan Kardec, em obras básicas, ensino doutrinário, mensagens espíritas, filosófica, prece, poesia, biografia, romance, livros não espíritas, revistas espíritas, CDs e DVDs. Por que nós estamos falando sobre isso, meus irmãos? Tudo isso é para nós divulgar o que nós conhecemos. Deus já comentou, já falou para nós, antes de nós, que tudo para nós é programado, antes de nós vir nessa reencarnação. Que o que fica para nós é a sabedoria. E qual é a nossa função? O que nós devemos fazer quando nós conhecemos alguma coisa? Nós temos que divulgar, temos que passar com uma segurança. Então, esta casa, eu até estava perguntando para Nelly, que não me veio na hora, quanto tempo que já foi, essa casa já está construída, acho que mais de 50 anos, né, Sérgio? Vocês imaginam, antes dessa casa ser construída, ela já estava sendo planejada pela espiritualidade maior, antes de ser construída e ser colocada nesse local. E hoje nós estamos todos reunidos aqui, não é por acaso, Isso tudo é uma programação divina. Às vezes nós deixamos nossos afazeres em casa para nos reunirmos e escutar um pouco mais sobre essa doutrina, Então, o que nós sabemos, nós temos que ajudar as pessoas que estão ao nosso lado, que às vezes uma palavra amiga sempre é bem-vinda. Além, é claro, de um abraço. E para nós conhecer um pouquinho a respeito desse livro, eu fiz algumas colocações para vocês verificarem aqui no quadro o que Allan Kardec recebeu dos espíritos superiores naquela época e que até hoje tem nos passado. Vou passar aqui para frente, eu vou acompanhar por aqui. Então a primeira pergunta que foi feita na época: o que é o Espiritismo? E aí ele responde: é o conjunto de princípios e leis revelados pelos espíritos superiores, contidos nas obras de Allan Kardec, que constitui a codificação espírita. O livro dos Espíritos, como está, e com todas as obras principais da doutrina espírita. O livro dos Espíritos, o livro dos Médios, o Evangelho segundo o Espiritismo, e o Céu e o Inferno, e a Gênesis. Esses são os livros principais que nós podemos estar estudando. Sua abrangência, trazendo conceitos novos, o homem, conceitos novos sobre o homem e tudo que o cerca. O Espiritismo toca em todas as áreas do conhecimento, das atividades e do comportamento humano, abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade. Com essas colocações, no nosso estudo que nós fazemos nos sábados, a gente faz uma leitura e a gente vai discutir o que quer dizer isso para nós, qual a informação que quer passar. Então, a gente conhecendo, a gente fica mais tranquilo e apto para nos conhecer também. Então, continuando, pode e deve ser estudado, analisado e praticado em todos os aspectos fundamentais da vida, tais como científico, filosófico, religioso, ético, moral, educacional, social. Seus ensinos são fundamentais. Os espíritos preservam sua individualidade antes, durante e depois de cada encarnação. O que quer dizer isso? Sua individualidade.
né? Então a gente sabe que nós estamos aqui por passagem. Este mundo, um dia, para nós, ele termina. Mas o Espírito continua, né? Nós estamos hoje vestidos de uma matéria, de um corpo físico. Mas ela continua. Mas tudo que nós aprendemos, o que trazemos do passado, ele continua ainda na nossa lembrança. E vamos trazer isso para as próximas reencarnações. Ele continua. Os espíritos pertencem a diversas ordens conforme o grau de perfeição que tenham alcançado. Primeiro, espíritos puros que atingiram a perfeição máxima. Bons espíritos, nos quais o desejo do bem é o que predomina. E espíritos imperfeitos, caracterizados pela sua ignorância, pelo desejo do mal e pelas paixões inferiores. Espíritos puros, a gente já sabe que tem muitos espíritos puros já, que passaram talvez pelo que nós estamos passando, por provas e expiações, e alcançaram o seu grau mais perto de Cristo. Espíritos bons, o espírito bem, são aqueles que nos rodeiam, que estão nos protegendo, são nossos guias, nossos mentores. Eles estão sempre junto conosco. E quando nós estamos em sintonia, ideias boas, eles estão sempre com nós. Mas quando a gente está com ideias ruins, ou ideias mal, ou com maus pensamentos, a gente atrai espíritos inferiores, com a mesma paixão que no momento nós estamos passando. Então, cuidado que nós temos que ter. Continuando. As relações dos espíritos com os homens são constantes e sempre existiram. Os bons espíritos nos atraem para o bem, sustentando-nos nas provas da vida e nos ajudam a suportá-las com coragem e resignação. Os imperfeitos nos induzem ao erro, né? Isso quer dizer, nós sabemos que todo o que nós pensamos, nós estamos influenciados pela espiritualidade, pelo nosso pensamento. E nós atraímos, através do nosso pensamento, espíritos bons ou espíritos ruins. Continuando, Jesus é o guia e o modelo para toda a humanidade. E a doutrina que ensinou e exemplificou é a expressão mais pura da lei de Deus, que é o amor. A moral do Cristo contida no Evangelho é o roteiro para a evolução segura de todos os homens. E a sua prática é a solução para todos os problemas humanos e o objetivo a ser atingido pela humanidade. Temos que seguir o exemplo de Cristo. Somos irmãos, filhos do mesmo Pai. O homem tem o livre-arbítrio para agir, mas responde pelas consequências de suas ações. Nós sabemos que a gente pode tomar caminho do bem, caminho do mal, mas tudo que nós fazemos, nós iremos responder mais tarde. Resumo dos ensinos dos Espíritos. Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. É eterno, único, imaterial, imutável, todo-poderoso, soberanamente justo e bom. Há que ser infinito em todas as suas perfeições, porquanto, supondo imperfeito um só de seus atributos, ele já não seria Deus. Um erro só já não seria Deus. Deus não criou o mal, estabeleceu leis e essas são sempre boas, porque Ele é soberanamente bom. Aquele que os observasse fielmente seria perfeitamente feliz. Mas, dotado do livre-arbítrio, estamos falando de novo do livre-arbítrio, os espíritos nem sempre as observam. Sempre o mal resultado de sua desobediência.
Pode, pois, dizer-se que o bem é tudo que é conforme à lei de Deus, e o mal, o que é contrário, é esta mesma lei. A vida futura reserva aos homens penas e gozos compatíveis com o procedimento de respeito ou não a esta lei. Nós temos dois caminhos a seguir, que nós já comentamos. Nós podemos seguir o caminho mais longo ou o caminho mais curto. O caminho mais curto é chegar perto de Deus, ou Jesus Cristo, nosso irmão. O caminho mais longo, a gente que vai ver, né? Cometendo nossas falhas. Um dia vamos chegar, mas será mais longo. A prece é um ato de adoração a Deus. Está na lei natural e é o resultado de um sentimento inato no homem, assim como é inata a ideia da existência do Criador. Nunca devemos deixar de fazer a prece. É o momento onde você fica mais próximo de Deus. A prece torna melhor o homem. Aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhe envia bons espíritos para assisti-lo. É esse um socorro que jamais lhe recusa, quando pedido com sinceridade. Nós não precisamos fazer uma prece longa na hora que a gente vai fazer uma prece no recolhimento, quando a gente vai descansar, ou de manhã cedo que a gente levanta, né? Não precisamos fazer, mas fazer de coração, né? Com amor, que a gente sabe que naquele momento está entrando em sintonia com a espiritualidade maior. Além do mundo corporal, habitações dos espíritos encarnados, que são os homens, existe outro mundo espiritual, habitação dos espíritos encarnados. A gente sabe, né, que Jesus naquela época já dizia: há muitas moradas na casa do meu Pai. Nós estamos hoje nessa morada e precisamos estar nesse corpo. No universo há outros mundos habitados, com seres de diferentes graus de evolução, iguais, mais evoluídos ou menos evoluídos que os homens. Com certeza deve ter muitos mundos habitados ainda, mas não sabemos como são, e acho que nem devemos saber. Um dia, quando nós estivermos em espírito, vai ser mais fácil de saber. Quem sabe a gente já sabia, mas não lembra. Todas as leis da natureza são leis divinas, pois que Deus é o seu autor. Abrange tanto as leis físicas como as leis morais. O homem é um espírito encarnado em um corpo material. O perispírito é o corpo semimaterial que une o espírito ao corpo. Eu coloquei uma imagem para vocês terem uma ideia, né? Isso tudo vocês aprendem quando a gente está nesse curso. Esse aqui é um espírito. Vocês imaginaram que nós fosse assim? Isso vai tomando forma quando a nossa programação para reencarnar está chegando, né? A gente está ligado a um perispírito, isso aqui, que vai transformando, né, o corpo, né, tomando forma, e aí a gente chega nesse corpinho que hoje nós temos aqui. Não podemos reclamar que foi nós mesmos que pedimos para vir assim. Não adianta ficar mudando, ficando isso, aquilo, temos que aceitar. Os espíritos são seres inteligentes da criação. Constituem o mundo dos espíritos, que persiste e sobrevive a tudo. Os espíritos são criados simples e ignorantes, e evoluem intelectual e moralmente, passando de uma ordem inferior para outra ordem, mais elevada, até a perfeição, onde gosta de inalterável felicidade. Essa felicidade ela pode vir mais rápido ou pode ser uma felicidade mais longa. Tudo depende de nós, como que nós vamos agir e como estamos agindo agora. Para terminar,
A crença no Espiritismo só é proveitosa àquele de quem possa dizer: vale mais hoje do que ontem. Bacana essa colocação, bem simplesinha, né? Mas depois que você tem todo o conhecimento, a gente sabe por que estamos aqui, qual é a nossa missão, a gente começa a mudar, né? Então, nós procuramos, o momento é esse, nós temos que procurar a nossa mudança, o que nós estamos fazendo, qual é a nossa missão nesse mundo de prova e expiação. Não reclamar pelo as coisas que acontecem com nós, não dizer: Deus, por que as coisas acontecem comigo? Nós podemos voltar atrás e perguntar: o que eu fiz para as coisas estarem acontecendo? Deus nos dá a chance para que voltamos atrás e refazermos nosso caminho. Quando a gente segue o caminho obscuro, aquele caminho desconhecido, nós podemos voltar, ser humildes e voltar, né? Acreditar em nós mesmos. Nós somos filhos do mesmo Deus, somos irmãos de Cristo e temos que ser igual a Ele, passar o amor às pessoas, abraçar as pessoas que às vezes necessitam, não necessitam de valores, de dinheiro, precisam de um abraço, uma palavra amiga. E nós, na Casa Espírita, estamos disponíveis. Talvez todos vocês receberam a mensaginha quando chegaram aqui na casa, na entrada. No verso dessa mensagem tem todos os cursos que estão em andamento na Casa Espírita. Claro que agora, no final do ano, a gente vai entrar em recesso, vamos folgar. O corpo físico nosso vai folgar, o espírito não precisava de férias, né? Mas voltaremos a partir de fevereiro e março com todos esses cursos, né? Então já fica aqui o convite para todos, né? Muita paz a todos e um bom domingo e obrigado por mais essa oportunidade. Que Deus proteja a todos sempre, que assim seja.